Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula teórica de Química, nós vamos trabalhar com o conceito de equilíbrio químico. Nós dividimos esse conteúdo em 3 partes. Nessa primeira parte, nós iremos ver alguns conceitos básicos e muito importantes para o entendimento de equilíbrio químico molecular. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço que se inscreva no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e deixe o seu like, se gostar da aula, é claro. Peço também que nos sigam nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está repleto de novidades, tem quiz toda semana. Lá nós colocamos o cronograma de postagens de aula aqui do canal. Tem novidades da nossa plataforma, que está ficando um mimo. Tô adorando. Então vamos lá, gente, segue a gente lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Vamos iniciar a nossa aula com um questionamento. O que é equilíbrio químico? Bom, equilíbrio químico, gente, nós falamos que ocorre quando coexistem reagentes e produtos num meio reacional. Isso significa que os reagentes estão continuamente transformando em produtos e esses produtos estão se transformando em reagentes de forma simultânea. Então, a gente fala que em um momento, o reagente se transforma em produto, ora esse produto volta a ser reagente. E por esse motivo, nós falamos que equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, ok? E aí, a gente fala que no estado de equilíbrio, onde quando o equilíbrio químico ele é alcançado, a velocidade da reação direta, que é a velocidade de reagente se transformando em produto, é igual à velocidade da reação inversa, que é produto se transformando em reagente. E as concentrações dos reagentes e produtos deixam de variar, ou seja, ficam constantes. Então, nada melhor do que a gente visualizar o que ocorre no equilíbrio químico em uma reação que tem mudança de cor. Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo entre uma reação do gás hidrogênio com gás iodo, transformando aqui o ácido iodídrico. Então, vamos lá. Esses dois gases aqui, o hidrogênio e o iodo, eles, quando em contato, eles vão reagir para formar esse ácido aqui. O gás hidrogênio, ele é incolor. O gás de iodo, né, ele é violeta. Então, aqui, ó, é o estado inicial, é no início da reação. O hidrogênio não tem cor e aqui tem o violeta. Com o passar do tempo, vai ser obtido o produto. O produto é uma substância também que não apresenta cor. Só que no meio racional, a gente vai ver aqui uma cor meio rósea. Por quê? Porque ainda vai existir violeta, né? O gás violeta, que é o gás de iodo, sem reagir. Então, o que acontece? Esses dois gases reagem para formar o HI gasoso. Quando misturado esses dois gases, observamos que com o passar do tempo a coloração violeta vai ficando menos intensa até estabilizar. E quando estabiliza, gente, a cor não altera mais. E aí é nesse momento que a gente fala que o equilíbrio ele foi estabelecido. E vai coexistir gás hidrogênio, gás iodo e HI. Certo, pessoal? Então aqui é uma representação típica de uma reação de equilíbrio químico, onde nós colocamos inicialmente quantidades estequiométricas de gases para formar o produto, só que os reagentes não foram consumidos completamente e há um equilíbrio dinâmico. Ora os reagentes se transformam em produto, ora esse produto se transforma em reagente, certo? E aí, uma outra forma da gente avaliar o equilíbrio químico é por meio de valores experimentais. Então, nós podemos ver que nessa tabela, o T0 significa o tempo inicial onde a reação iniciou, né? No tempo zero, no início, a gente só possui concentração de gás hidrogênio e de gás iodo e não tem nenhuma formação de produto. À medida que o tempo vai avançando, vai consumindo aqui o hidrogênio e formando aqui o ácido HI, certo? Até que vai chegar um ponto, esse
de um tempo, né, até vai chegar um certo tempo, em que as concentrações elas não se alteram mais. E aí a gente verifica que ocorreu o equilíbrio químico, ocorreu o equilíbrio dinâmico. Não que a reação não exista. Na verdade, a velocidade com que a reação direta ela possui a mesma da velocidade da reação inversa. Ou seja, continua ocorrendo nos dois sentidos com a mesma taxa de desenvolvimento. E toda vez que nós estivermos falando aqui de uma reação em equilíbrio químico, nós estivermos avaliando, a temperatura ela sempre vai estar constante. Porque a gente vai ver quando a gente tem essa perturbação, essa modificação de temperatura, o equilíbrio químico ele também vai ser alterado até que seja estabilizado, tá bom? Então, a gente nota aqui que, no caso, né, numa equação genérica AB, reagentes vai se transformar em CD, e aí essa aqui, reagente para formar produto, nós chamamos de reação direta, e produto se transformando em reagente, nós temos a reação inversa. O equilíbrio químico ele é estabelecido quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E velocidade a gente já trabalhou, né? Velocidade é quando nós estamos falando de energia cinética, de cinética química, tá bom? O equilíbrio ele é dinâmico, novamente. Por que é dinâmico? Porque produto se transforma em reagente e reagente se transforma em produto. Isso aqui está em constante transformação. Por isso que a gente não pode falar que o equilíbrio é estático, ele é dinâmico. E fica caracterizado quando as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa se igualam, são iguais, em temperatura constante. Nós, para entendermos melhor, vamos considerar a equação genérica, onde nós temos os reagentes AB se transformando em CD. E aí é um equilíbrio químico, então nós temos o sentido da reação direta e o sentido da reação inversa. No início, nós vamos ter apenas a existência dos reagentes no tempo zero, onde a reação ainda vai acontecer, vai iniciar. Então, a gente fala que a velocidade com que a reação ocorre quando nós temos apenas A e B, onde esse gráfico aqui representa a reação direta, no instante inicial, no T0, a minha velocidade é máxima. Por quê? A gente viu lá em cinética química, quanto maior a concentração das substâncias, maior a velocidade. Nesse sentido, quando a concentração ela é máxima, a minha velocidade também é máxima. E no instante zero, a reação inversa, né, que é produto se transformando em reagente, ela é zero. Porque no início, no tempo zero, não existe produto. Então, por isso que a minha velocidade inversa ela é zero e a minha velocidade direta no tempo zero e iniciando ela vai ser máxima. À medida que o tempo passa, o que vai acontecendo aqui com a minha substância reagente? Ela vai sendo consumida formando produto. E nesse momento, a concentração dos reagentes ela vai diminuir. Por isso que a velocidade ela vai diminuindo. E à medida que vão formando substâncias reagentes, essas substâncias reagentes vão tender a formar produto. E por isso que com o decorrer do tempo, a velocidade da reação inversa aumenta. Então, vai chegar um ponto em que vamos atingir o equilíbrio. E aí, no equilíbrio, a velocidade da reação direta ela vai ser igual à velocidade da reação inversa. E aí, nós vamos obter um gráfico somando, né, esses dois gráficos independentes. Quando nós juntamos, nós vamos ver que a velocidade direta ela vai diminuindo e a velocidade inversa vai aumentando até chegar a um ponto que as velocidades se igualam. Nesse tempo T, significa que o equilíbrio químico foi alcançado. Então, nesse instante aqui, o equilíbrio químico ele é atingido. Essa aqui é a velocidade da reação inversa, onde produto se transforma em reagente, e essa aqui é a velocidade da reação direta, onde reagente se transforma em produto. E aí vai chegar um ponto onde que nós definimos que foi o início do equilíbrio químico, onde o equilíbrio químico foi atingido, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Mas nós também podemos definir graficamente o equilíbrio dinâmico por meio de gráficos de concentração. Então, o que a gente vê? Que no início nós só temos A e B. Então, à medida que a reação vai se processando, a concentração de A e B vai diminuindo. E aí, a partir do momento que
nós temos a formação de produto, que inicialmente é zero, vai aumentando, a concentração vai aumentando até chegar num ponto que ela se mantém constante. Nessa barra aqui azul, nós falamos que a concentração ela não está variando mais. E aí, quando a gente junta esses dois gráficos de concentração, onde esse aqui é a concentração do reagente que vai caindo até chegar a um ponto que permanece constante, e do produto vai aumentando até chegar a um ponto também que fica constante, a partir do momento que essas concentrações ficam constantes, nós falamos que o equilíbrio químico ele foi atingido. Então, no momento de equilíbrio químico, temos que A, B, C e D com concentrações constantes, mas não necessariamente iguais, tá bom? E aí, nós podemos ter aqui, ó, é para a gente observar que, a partir de um certo tempo, as concentrações ficaram constantes. Então, nesse momento, o equilíbrio químico ele foi estabelecido. E aí, por que não necessariamente elas são iguais? Nós podemos ter 3 tipos de gráfico. Esse primeiro gráfico aqui é uma possibilidade, onde no equilíbrio a concentração das substâncias reagente ela é maior do que a concentração da substância produto, mas nós podemos ter também onde a concentração de substâncias reagente e produto são iguais e na situação em que a concentração do produto ela é superior à concentração do reagente, certinho? E aí isso vai estar diretamente ligado com a taxa de conversão de rendimento de uma reação. Quando nós temos a concentração de reagente igual à concentração de produto, nós falamos que essa reação está próxima dos 50% de rendimento. Quando a reação tem mais produto que reagente, foi uma conversão aqui menor que 50%. E quando nós temos mais produto do que reagente, essa conversão aqui ela é superior a 50%. Certo, pessoal? Então, para a gente fechar essa parte teórica, vamos aqui ver um experimento, onde o monóxido de carbono reage com óxido de nitrogênio 4, né? Formando aqui o dióxido de carbono e o óxido de nitrogênio 2. E aí, o que a gente observa? No tempo zero, a gente só tem os reagentes e nada de produto. À medida que vai se passando o tempo, a quantidade das substâncias reagentes vai diminuindo e a quantidade das substâncias produto vai aumentando. Então, à medida que vai aumentando e diminuindo, quer dizer que a reação ela está acontecendo. Só que vai chegar num ponto que essa concentração ela vai permanecer constante, tanto das substâncias reagentes quanto das substâncias produto. Isso significa que o equilíbrio foi atingido. E aí a gente vê que a concentração das substâncias produto, né, ela é bem maior do que a concentração das substâncias reagentes. E aí, no instante aqui que a gente fala de 40 a 60 minutos, que foi o intervalo aqui, que foi uma reação de 1 hora, nesse período de 40 a 60 minutos, a gente fala que a reação ela não evoluiu mais, que o equilíbrio químico ele foi atingido, né? Dos 40 a 60 minutos, as concentrações não mudam, dando a entender que a partir desse ponto as concentrações permaneceram inalteradas. Os valores dessa tabela, ela pode ser traduzido aqui nesse gráfico, onde nós temos as mesmas informações. Porém, aqui foram numa tabela e aqui no gráfico, onde a gente interpreta que inicialmente a concentração de ambos os reagentes era 1, foi diminuindo até chegar a 0,2, e no início a concentração do produto era 0, foi aumentando até 0,8, certinho? E aí o equilíbrio, as duas curvas tornam-se horizontais, que a gente denomina aqui os patamares, né? Porque as concentrações ficaram constantes. Para a gente fechar essa aula, nós vamos fazer um resumo do que a gente viu em relação ao equilíbrio químico. E esses conceitos, eles são muito importantes. O primeiro conceito, e muito básico, né? Que no equilíbrio a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. O equilíbrio é dinâmico, porque coexistem substâncias, reagentes e produtos. E os reagentes, eles não são completamente consumidos. Então, numa reação em equilíbrio, nunca vai atingir 100%, uma conversão 100%. Eles reagem dentro de uma proporção estequiométrica até que o equilíbrio seja atingido, e nesse momento a concentração dos reagentes e produtos são constantes, mas não necessariamente iguais, tá bom? 2. O equilíbrio químico, ele só pode ser atingido em sistema fechado, porque não pode haver troca de matéria com o meio. O sistema fechado, toda a reação química, ela é reversível em maior ou menor grau, tá bom? Tendo conversão
superior a 50%, igual a 50% ou inferior a 50%. Isso vai depender do grau aqui de reversibilidade. As propriedades macroscópicas, que são as propriedades visuais, né? Como concentração, densidade, massa e cor, elas vão permanecer constantes, enquanto as microscópicas, elas vão permanecer sempre em evolução, tá bom? O equilíbrio químico, as colisões entre as partículas, formação de complexo ativado e transformação de uma substância na outra, elas vão estar sempre em evolução, porque o equilíbrio é dinâmico. Outra informação muito importante, o equilíbrio químico de uma reação só manterá estável enquanto o sistema em reação for mantido isolado, tá bom? Fechado e isolado. Porque se tiver alguma troca de matéria ou energia com o meio, o sistema ele vai ser perturbado. E se houver troca de energia, variação de temperatura, o sistema vai também ser ajustado num novo equilíbrio químico. E as propriedades macroscópicas desse sistema vão sofrer uma variação até que se estabilize novamente. Isso aqui nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que é o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio, que o que rege é o princípio de Le Chatelier, tá bom? E por último, catalisador, gente, ele é uma substância que envolve na velocidade da reação. O catalisador ele vai influenciar tanto na velocidade direta quanto na velocidade inversa. E aumenta igualmente a taxa de desenvolvimento dessas duas reações. E não vai sofrer, não vai favorecer nenhuma delas, tá bom? Então, o catalisador não altera equilíbrio químico. Só faz com que o equilíbrio químico seja atingido mais rápido. Mas ele não vai alterar as condições de equilíbrio químico. Certinho? Compreenderam? Então, esse foi um resumo muito importante teórico de equilíbrio químico. Vamos para as atividades? Atividade 1. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Humbert foi o primeiro na produção de amônia, a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada no recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Então, se você colocar amônia num sistema fechado, vai produzir nitrogênio e hidrogênio. E a gente sabe que essa reação aqui, ela é uma reação reversível, que vai estar num equilíbrio dinâmico, tá bom? As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. Então, olha aqui, ó. Inicialmente, nós não temos 0 de B e 0 de A. Se é 0, significa que são as substâncias o quê? Produtos. E aqui, ó, a concentração é máxima no tempo 0. Quer dizer que a substância é reagente. Então, aqui a gente já identifica que esse C é quem? É a amônia. Mas quem que é A e quem que é B? Eu sei que uma é nitrogênio e a outra é hidrogênio, mas quem que é quem? Isso vai depender aqui das relações estequiométricas. Então, nós podemos afirmar que a curva A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. Então, gente, o C a gente já sabe que é amônio. Mas quem que é nitrogênio e quem que é hidrogênio? Para a gente saber isso, a gente tem que saber da relação estequiométrica. E para isso, a gente tem que balancear aqui essa equação. Então, do lado do reagente eu tenho um nitrogênio, do lado do produto tem 2 nitrogênios. Para balancear, eu coloco 2 aqui e 1 aqui. Agora, hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios e aqui 2. Para balancear, eu coloco 3. Então, eu vejo que a relação estequiométrica entre nitrogênio e hidrogênio tem 3 vezes mais que nitrogênio. Então, por isso que eu sei que A é o nitrogênio e B é o hidrogênio. Chegamos, então, à resposta letra B. Tranquilo demais, né? Atividade 2. O gráfico abaixo, observe o gráfico abaixo de uma reação em que o equilíbrio químico é atingido. Então, nós temos aqui, ó, concentração máxima, concentração mínima. Então, reagente, a concentração vai diminuindo e produto, a concentração vai aumentando até chegar aqui, ó, no equilíbrio químico. E nessa situação, as concentrações de reagente e produto foram iguais. Está mostrando aqui no gráfico. Então, com base nesse gráfico, podemos afirmar que nesse equilíbrio, a concentração de produtos é maior que a concentração de reagentes. Não, no equilíbrio não, as concentrações são iguais. A concentração de reagente é maior? Não. A concentração de reagente e produto são iguais? Sim, foi o que a gente observou aqui. A reação inversa ocorre com maior intensidade. Aí, gente, em relação à velocidade, né? A gente vê aqui, ó,
que tem o gráfico de concentração. Agora, de relação de intensidade e velocidade, a gente não pode afirmar nada, a gente não tem gráfico nenhum. Então, por isso que D e E a gente não pode avaliar, a gente só pode afirmar isso aqui, ó, que as concentrações dos reagentes e produtos são iguais a atingir o equilíbrio, certo? Se você teve alguma dúvida, deixa um comentário, vai ser um prazer responder. Se gostou da aula, deixa um like, eu vou adorar. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.